Olá, meu nome é Alfredo e este é o segundo vídeo da série sobre lógica modal. Veremos algumas sentenças modais no contexto metafísico, epistêmico e deôntico. Vamos explorar o que em cada um desses contextos faz com que certas sentenças modais pareçam ou não válidas. Vamos lá? Estudaremos três tipos de modalidades aqui nesse vídeo. O primeiro tipo é a modalidade metafísica, que estuda a necessidade e a possibilidade de algumas coisas serem ou não verdadeiras. Então nós temos dois operadores, o operador de necessário e o operador de é possível. A lógica modal epistêmica, ela vai ter um operador principal, que é o operador de saber que algo é verdadeiro. Então, epistemologia estuda as condições para afirmarmos conhecimento, metafísica estuda as necessidades e possibilidades da realidade como um todo. E a lógica modal deôntica estuda as noções de obrigatoriedade e permissibilidade e as relações entre essas duas modalidades. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui nesse vídeo é qual é a relação entre esses dois operadores que aparecem na metafísica e na deôntica, que são o operador quadrado e o diamante. Qual é a relação entre esses dois operadores? Ou qual é a relação que normalmente atribuímos a esses dois operadores? Observe que no caso da epistêmica nós não temos o operador diamante, mas nós vamos entender por quê logo menos. A linguagem da lógica modal que nós trataremos inclui, portanto, dois símbolos modais, o quadrado e o diamante, e os símbolos booleanos que estudamos no curso de lógica proposicional. O não, o ou, o e, o se então e o se somente se. Agora, se queremos entender a relação entre o quadrado e o diamante usando os símbolos booleanos, vamos pensar a partir do caso metafísico. Quando dizemos que é necessário que vale uma proposição φ, o que queremos dizer é que isso será verdadeiro em qualquer circunstância. E, portanto, não é possível que isso seja falso. E é por isso que vamos dizer que é necessário que φ é equivalente a não é possível não φ. De modo semelhante, nós vamos ter que não é necessário que não φ é equivalente, ou se somente se, é possível φ. Escrevendo isso em símbolos da lógica modal, nós vamos ter que quadrado φ é equivalente a não diamante não φ e não quadrado φ é equivalente a diamante φ. Como que isso seria o caso para a lógica deôntica, que também inclui esses dois operadores? Vamos imaginar dois exemplos. No primeiro caso, vamos pensar na proposição votar, e a primeira proposição, então, está dizendo que é obrigatório votar se somente se não é permitido não votar. Isso parece adequado. No segundo caso, vamos pensar na proposição casar-se. E nesse caso, o que estamos dizendo é que se não é obrigatório não casar, então é permitido casar. Certo? Então, nesse caso, nós estamos estabelecendo esses dois tipos de equivalência que, nesses casos, parecem bastante razoáveis e é assim que vamos tratar, em geral, nas lógicas modais. O operador quadrado ele é equivalente à negação do diamante negado. Ou seja, escrevendo isso de modo mais preciso, vamos ter que, em geral, o operador de diamante ele é definido a partir do operador quadrado. E o operador quadrado será um primitivo, enquanto o diamante uma definição. Por isso que, na epistêmica, não vamos ter um problema no fato de faltar o operador de diamante. A gente só não atribui nenhum sentido específico ao diamante na lógica epistêmica.
Vamos agora ao estudo de algumas sentenças modais que aparecem no estudo da lógica modal em geral. A primeira sentença que vamos estudar é a sentença que diz: quadrado φ, então φ. Como que isso se expressaria num caso metafísico? Vamos ver um exemplo. Se é necessário que todo vertebrado possui ou tem rins, então todo vertebrado tem, de fato, rins. Note que essa sentença ela é bastante razoável no caso metafísico. O que estamos dizendo é que a ideia de ser vertebrado está necessariamente associada à ideia de ter rins. E, portanto, todo aquele que for vertebrado, de fato, vai ter rins. Então, para o caso metafísico, essa sentença parece bastante natural. No caso da epistemologia, se nós usamos a mesma sentença e chamamos todo vertebrado tem rins de φ, então vamos ter o seguinte exemplo. Se sei que φ, então φ. Ou, se sei que todo vertebrado tem rins, então todo vertebrado tem rins. O que se está dizendo aqui no caso epistêmico é que todo conhecimento é conhecimento de algo verdadeiro. Não podemos ter conhecimento de algo falso. E isso está ligado às visões mais tradicionais a respeito de conhecimento, do que é conhecimento. Então, para o caso epistêmico, também temos algo ok, embora ainda possa ser questionado. No caso deontico, a coisa é um pouco mais estranha. Se é obrigatório que todo brasileiro vote, então todo brasileiro vota. Note que esse caso ele já é mais complicado, porque o fato de que algo é obrigatório não significa que as pessoas de fato cumprem isso. Se é obrigatório respeitar a vida, não significa que as pessoas não vão matar umas às outras. Da mesma forma, se é obrigatório que todo brasileiro vote, não significa que todo brasileiro vai votar. E isso, de fato, ocorre. Continuemos com mais um exemplo muito importante da lógica modal. Uma sentença que diz quadrado φ, então quadrado quadrado φ. No caso metafísico, nós temos é necessário φ, então é necessário que é necessário φ. Observe que um exemplo no caso da metafísica seria algo como: se é necessário que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então é necessário que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Nesse caso, note que aqui nós temos um exemplo muito natural para o caso metafísico e não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso. O que vai acontecer é que, para o caso epistêmico e deontico, essa sentença implica uma visão muito particular a respeito de como a epistemologia e a deontologia funcionam. Observe que, no caso epistêmico, se usamos a mesma sentença, nós vamos ter algo como: se sei que φ, então eu sei que φ. E no caso da soma dos ângulos internos de um triângulo, parece bastante natural. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas nós podemos imaginar alguma situação um pouco mais sutil. Observe o seguinte exemplo. Se nós pensamos algo como: se eu sei dirigir um carro elétrico, então eu sei dirigir um carro elétrico. Observe que, apesar de eu saber dirigir um carro elétrico, que seria a princípio igual a como se dirige um carro tradicional, isso não significa que eu sei que o carro elétrico pode ser dirigido do mesmo modo que um carro tradicional. Pode ser que a pessoa simplesmente sabe dirigir um carro tradicional, mas ela não sabe que o carro tradicional e o elétrico, de fato, são dirigidos do mesmo modo. E aí, ela, apesar de saber dirigir um carro elétrico, ela não sabe que sabe dirigir um carro elétrico. Então, para o caso epistêmico, isso não necessariamente é ok, apesar de em muitos casos ser. E para o caso deontico, também vamos ter algo parecido como o epistêmico. Se é obrigatório alistar-se, por exemplo, alistar-se no exército, então é obrigatório alistar-se.
Observe que nesse caso, o que nós temos aqui é uma ideia de que se algo é obrigatório, ou seja, podemos pensar que algo virou lei, então é obrigatório que aquilo tem que virar lei. Então, de um certo modo, no caso deontico, o que nós temos é um princípio universalizante, que está dizendo que se algo é lei, então é obrigatoriamente lei aquilo. Algo nesse sentido. E o caso epistêmico, essa sentença vai expressar a ideia de que nós temos plena consciência daquilo que sabemos. E isso pode não ser necessariamente o caso. Continuemos com mais um exemplo interessante. Agora vamos considerar a sentença que diz quadrado φ, então diamante φ. E no caso metafísico vai dizer que se algo é necessário, então é possível. Observe um exemplo para o caso metafísico. Se é necessário que unicórnios tenham chifres, ou seja, está ligado necessariamente à ideia de unicórnio ter de fato chifres, então é possível que unicórnios tenham chifres. Isso, de fato, parece natural para o caso de unicórnios, porque a ideia de que existam unicórnios parece razoável, né? Embora seja um animal fantástico, é apenas um cavalo com chifres. No caso, ele poderia então ser possível e haveriam de fato unicórnios que tenham chifres. Pensando que o unicórnio é basicamente um cavalo com chifres e não o ser mitológico com outras características atribuídas. Agora, se pensamos um segundo exemplo, algo como é necessário que um triângulo quadrado tenha 3 lados, então observe que a necessidade de um triângulo quadrado ter 3 lados pode estar atribuída ao fato de que ele é triângulo. Então ele tem 3 lados porque ele é um triângulo. Só que ele é um triângulo e ele é um quadrado. Por isso, ele não é possível. Então teríamos algo como se é necessário que um triângulo quadrado tenha 3 lados, então é possível que um triângulo quadrado tenha 3 lados. Observe que nós podemos dizer que a primeira é necessária porque 3 lados está necessariamente atribuído a triângulos e possível não pode acontecer aqui porque não é possível que algo seja triângulo e quadrado ao mesmo tempo. Então, aqui podemos colocar, no caso metafísico, uma interrogação. É ok, mas pode ser questionado de modo contundente. No caso epistêmico, nós vamos ter algo como: se eu sei que existe a força da gravidade, então, observe, nós não temos agora o equivalente possível, então nós temos que substituir pela definição. Então seria: não sei que não vale a força da gravidade. Ou seja, se eu sei que existe alguma coisa, então eu não posso dizer que eu não sei a sua negação. Então, apesar de ser algo relativamente ok, se eu sei que vale alguma coisa, então eu também tenho que saber que a sua negação é falsa. Isso significa, de um certo modo, um princípio relativamente natural, mas que não necessariamente temos consciência. Saber algo, de um fato, pode ser entendido como algo atrelado à consciência de algum fato proposicional. E por isso, no caso epistêmico, isso também pode ser dito como ok, mas questionável. No caso deontico, nós vamos ter um exemplo como: se é obrigatório preencher o formulário, então é permitido preencher o formulário. O que no caso deontico estamos dizendo é que toda obrigatoriedade precisa fazer sentido. Ela precisa ser de um tal modo que permita a sua execução. Então, de um certo modo, esse princípio ele está ligado à não vacuidade das suas obrigações, conhecimentos e necessidades. Se algo de fato é necessário, então é possível instanciar aquilo em algum lugar. Vamos então para a última sentença que analisaremos aqui nesse vídeo. A sentença é diamante φ, então quadrado diamante φ. No caso metafísico, nós vamos ter que se é possível
que humanos colonizem Marte, então é necessariamente possível que humanos colonizem Marte. O que está dizendo é que se algo é necessário, ou se algo é possível de ser executado, então é necessariamente possível, algo que a possibilidade ela é absoluta nesse sentido. No caso metafísico, isso também parece um princípio ok, e não vamos entrar em mais detalhes. Vamos agora observar o caso epistêmico. No caso epistêmico, novamente, nós não temos o operador de diamante, portanto, vamos colocar como não, quadrado, não. Então, se não sei que não fi, então sei que não sei não fi. Observe que esse não fi, vamos substituir aqui por uma fórmula psi. Então, a sentença no caso epistêmico é: se eu não sei ou não se sabe que psi, então não sabe que não sabe psi. Vamos ver dois exemplos da sentença psi. O primeiro deles vai ser que há uma civilização fora da Terra, há alienígenas. Então, vamos pensar aqui na sentença. Não sabe, digamos, João não sabe que há uma civilização fora da Terra, então João sabe que não sabe que há uma civilização fora da Terra. Isso parece um pouco razoável. Porém, vamos imaginar um outro caso. Um caso que acentua uma pressuposição na aceitação desse tipo de sentença para o caso epistêmico. Vamos ver a segunda sentença, que é: a Mongólia é semipresidencialista. Esse é o sistema de governo deles. Então, se João não sabe que a Mongólia é um semipresidencialismo, então ele sabe que não sabe que Mongólia é um semipresidencialismo. Veja, saber significa ter consciência que, de um certo modo, também, né? Então, o que se está dizendo aqui é que o João, de fato, sabe que ele não sabe esse fato. Porém, ele pode simplesmente nunca nem ter se perguntado sobre esse fato. Ele pode nem saber que existe um lugar chamado Mongólia. Tem várias possibilidades. Dizer que ele não sabe que a Mongólia é semipresidencialista parece absolutamente razoável. Ele simplesmente não sabe. Agora, que ele sabe que não sabe, isso é um pouco mais forte. Por isso vamos dizer aqui que para o caso epistêmico isso parece forte demais. Observemos o caso deontico. Se é permitido beber álcool, então é obrigatório ser permitido beber álcool. Observe que nesse caso parece ok, porém isso tem um sentido, podemos pensar aqui na primeira modalidade como sendo algo das leis e a segunda modalidade sobre algo da esfera universal. Se é permitido beber álcool, então é obrigatório ser permitido beber álcool. Bom, nós podemos observar que em alguns países islâmicos não é permitido beber álcool. Então, não pode ser obrigatório nesse segundo sentido que seja permitido. Ou nos Estados Unidos não era permitido durante o período da lei seca, porém agora é. Então não podemos dizer nem nos Estados Unidos que é obrigatório ser permitido, porque já foi de fato proibido. Então, é permitido beber álcool, então é obrigatório ser permitido beber álcool, também pode ser algo muito universalizante para o caso deontico. Agora que entendemos um pouco sobre que tipo de sentenças estamos interessados e o que queremos estudar quando falamos de lógica modal, vamos falar no próximo vídeo um pouco da história do seu desenvolvimento, que começou de modo mais contundente no início do século XX, e vamos ver os principais desenvolvimentos históricos do estudo das modalidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.